a conexão oscila, né? E aí ela sai da sala. Mas ela está conosco e vamos verificar se daqui a pouco ela vai conseguir retornar para a reunião. Então, eu acho assim que para não se alongar muito, né, porque por conta dos compromissos, eu acredito que o restante do grupo vai entrar daqui a pouco. Então, já registrada a presença do professor Edilon Quaresma, professor Hugo Diniz, professora Solange Ximenes, professora Daniela Semani, que vai ser a palestrante. Eu gostaria também de agradecer a presença dos colegas, os docentes orientadores, né, professor Everaldo do Carmo, professora Lilian Cristiane, professora Lilian Aquino, professor Eliude Maia e professor Washington Abreu, além de todos os residentes, alunos das licenciaturas, né, que os subprojetos foram aprovados para iniciar esse programa, de grande importância para a nossa universidade, e também os docentes da educação básica, né, os nossos preceptores, que também têm um papel fundamental em todo o decorrer desse programa, né, que vai durar 1 ano e meio. Eu gostaria de solicitar autorização de vocês para gravação, né, dessa reunião, depois nós podemos disponibilizar o link. Agradecer ao Joelson, que está nos auxiliando nessa tarefa de fazer a gravação da reunião. E antes de passar a palavra, eu gostaria também de agradecer imenso, agradecimento mesmo, ao nosso reitor, à nossa pró-reitora de ensino, professora Solange, ao professor Edilon Quaresma, pelo empenho, né, em fazer com que nós pudéssemos hoje estar aqui fazendo essa abertura e iniciando os trabalhos do programa Residência Pedagógica, que não foi uma tarefa fácil, né, visto essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, nós ainda estávamos com o calendário suspenso, né, mas houve um empenho muito grande do nosso reitor, do nosso diretor, da nossa pró-reitora de ensino, para que nós não perdêssemos essa oportunidade, né, de receber o programa na universidade. Então, agradeço mais uma vez, e eu passo a palavra para o nosso reitor, para a professora Solange, se ela estiver presente, se ela tiver conseguido se conectar novamente, e depois o professor Edilon Quaresma, nosso diretor do Instituto de Ciências da Educação. Querido ICED. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço mais uma vez, professora Angélica, pelo convite, pela organização desse evento, pela coragem, não é, de assumir esse importante programa. Fazer um cumprimento aqui especial à nossa pró-reitora de ensino de graduação, professora Solange, e ao nosso diretor, ao meu diretor do nosso Instituto de Ciência da Educação, professor Edilon. E nós temos aí 45 pessoas, então eu vou cumprimentar em nome do professor Eliude e da professora Lilian Aquino, todos os nossos docentes, professores da educação básica, alunos que estão conosco. Estou vendo aqui, não consigo ver a imagem de todos, mas estou vendo que a Luciana está presente. Então, em nome da Luciana, cumprimentar todos os nossos alunos e alunos. É uma satisfação, né, para além de profissional, também pessoal, porque tive a oportunidade de ser coordenador institucional do PIBID. E eu vejo a residência pedagógica
vou falar o que eu vejo de positivo, né? O que eu vejo de positivo é que eu encaro a residência pedagógica como um aprimoramento, como um passo a mais do PIBID. Eu acho isso extremamente importante, polêmico em um certo sentido, porque aí vem a parte negativa. Eu vejo que essa política, nossa política educacional, nacional, que tem sido capitaneada pela CAPES, importantíssimo ver a CAPES, que por um momento só cuidava da pós-graduação, agora se envolvendo fortemente na educação básica, na formação de professores. Tive a oportunidade de estar nessa discussão, inclusive tive condições, inclusive, de trazer uma contribuição, uma fala que continua ainda ecoando em mim, de que se a CAPES de fato quer se envolver nisso, precisa valorizar os professores que se envolvem nessa atividade, porque nós continuamos ainda dentro das universidades, dentro da própria CAPES, dentro das avaliações de pós-graduação, uma valorização desequilibrada para a produção científica desconectada da educação básica. E para quem trabalha com os projetos de educação básica, aí eu não vou dizer o que dá mais trabalho, mas vou lhe dizer, para quem tem 10 orientandos, 15 orientandos, ou trabalha como coordenador de uma área que você tem 20 bolsistas, olha, dá muito trabalho, se você quiser fazer um bom trabalho. E isso ainda não é valorizado, né? Então, essa política nacional ela está sendo feita desconectada da universidade, então essas novidades chegam prontas, e aí isso gera uma insatisfação, e eu agradeço muitíssimo que, apesar da insatisfação, apesar de uma política que está se encolhendo, né? Então, o PIBID vem ao longo do tempo encolhendo, e a residência pedagógica já nasce pequena para o tamanho da demanda que a gente precisa, mas não é novidade também para nenhum de nós que está militando na educação, de que as mudanças que nós precisamos fazer vai ter que ser a força dentro do sistema. Então, fazer a residência pedagógica na UFOPA é forçar, é esforço, é sacrifício. Então, eu quero agradecer a todos vocês por embarcar nisso, confiar na nossa universidade, confiar nos nossos professores orientadores, vocês da educação básica, que são as verdadeiras heroínas e heróis, porque nós da universidade, se não temos as melhores condições de trabalho, temos melhores condições de trabalho do que vocês, né? E vocês se desdobram, estão na linha de frente, né, fazendo de fato acontecer. E a gente está sempre com um olhar esperançoso por dias melhores. Então, eu renovo as minhas forças num evento como esse, uma abertura como essa. Quero também agradecer, como a professora Angélica fez, o esforço do professor Edilan, da professora Solange, dos nossos conselheiros, entendendo a importância tanto do programa de iniciação à docência PIBID, quanto da residência pedagógica, para nós não perdermos essa oportunidade para os nossos alunos e fazer essa retomada do nosso calendário letivo. Então, temos muito trabalho para fazer, muitas incertezas, e vamos ter que estar juntos, construindo esse caminho no meio dessa pandemia. Todos nós estamos construindo o que é fazer educação nesse momento. E quero terminar falando, né, mais uma vez, ressaltando a importância desse programa para vocês, alunos que estão se preparando, se dedicando para serem professores, da importância da educação pública, da importância para a nossa universidade de vocês. Porque os meninos e as meninas que têm mais condições estão cercados de aparatos, estão cercados de oportunidades e meios, e essa pandemia, se havia uma distância muito grande entre as escolas melhores preparadas e as escolas menos preparadas, essa distância aumentou muito mais.
Isso vai aumentar muito mais ainda a nossa responsabilidade como profissionais da educação pública. E para quem acredita na educação pública, como eu, posso com certeza aqui dizer que todos nós, todos vocês acreditam na educação pública, o desafio está maior ainda. Tá maior ainda. Então, temos que arregaçar as mangas e criar essas oportunidades que ainda não existem. Né? Então, existem muitas incertezas e a residência pedagógica ela se insere nesse contexto. Né? Se insere nesse contexto. E eu quero, mais uma vez, agradecer, nos colocar à disposição. Esse ano nós estávamos cheios de planos, ainda estamos, estão um pouco adiados, né? Então, pela primeira vez, a universidade está dando uma contrapartida de bolsas, assim como sempre fez com a iniciação científica. O CNPq entra com uma cota de bolsa, a universidade entra com a mesma cota. Esse ano está no nosso planejamento, mas ainda está disponível. Eu creio que, não sei se a gente vai conseguir implementar esse ano, mas é uma política que está disponível. Eu acredito que com o PIBID a gente vai conseguir fazer, não tenho certeza, mas já no nosso orçamento conseguimos colocar uma contrapartida de bolsas, tanto para o PIBID quanto para a residência pedagógica. Não resolve tudo, porque nós não temos mais bolsas para os professores supervisores das escolas, que é o que a gente precisaria de mais bolsas para os professores orientadores. Não resolve tudo, né? Talvez até crie problema, né? Porque você tem mais alunos, mas você tem menos orientadores. E outra coisa que a gente precisa caminhar, e aí eu já assumo esse compromisso público com a professora Angélica, dentro dessa direção de valorizar os professores nossos da universidade que se dedicam para esses projetos integrados de ensino, nós alterarmos a nossa normativa para que nós tenhamos o reconhecimento de carga horária, reconhecimento nos editais, né, da importância de participações dentro de programas como o PIBID de residência pedagógica, que hoje, de certa maneira, não aparecem nos planos de trabalho, não tem carga horária, e nós vamos alterar isso. Isso é um compromisso aí que nós assumimos, viu, professora Angélica, com os professores orientadores da nossa universidade, e vamos pensar alternativas, caminhos de como nós vamos dar maior suporte para o programa. Então, me coloca à disposição, professora Angélica, que vocês precisarem, vamos criar, né, esses caminhos que ainda não existem, mas eu já estive aí nessa posição que você está, já estive eu sei das dificuldades e agora temos algumas oportunidades, né, agora de enfrentar e tentar ajudar a potencializar esse programa. Então, muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Parabéns, excelente evento para nós. Eu que agradeço, obrigada, professor Hugo, mais uma vez. Professora Solange, eu não sei, deixa eu verificar aqui se ela conseguiu permanecer na reunião. Não, a professora Solange não se encontra, então eu passo a palavra para o professor Edlan Quaresma, diretor do Instituto de Ciências de Educação, nosso querido ICED. Oi, pessoal, boa tarde. Assim como o professor Hugo, é um grande prazer, é um momento de comemoração para a nossa universidade, poder estar participando de um momento tão significativo, tão importante, quanto a implementação de mais um grande programa, né, que está voltado para a formação de profissionais da educação na nossa universidade. Já temos o PAFOR desde o primeiro momento, né, temos o PIBID, inclusive com o professor Hugo, nosso reitor aqui presente, né, como um dos coordenadores institucionais, e hoje a gente inicia uma nova experiência com uma expectativa muito, muito positiva, que é a nossa residência pedagógica. Tá? Então, quero inicialmente agradecer imensamente o empenho da gestão superior, aqui na figura do professor Hugo, Alex, com toda a equipe, né, os diretores de unidades acadêmicas, todos os conselheiros, como bem colocado aqui pelo professor Hugo, que, no esforço coletivo muito forte, reverter uma situação que nós vivíamos na universidade, que estava trazendo uma certa dificuldade para a implementação. Então, a articulação do nosso reitor,
junto com a professora Solange, também nossa pró-reitora de ensino, foram fundamentais para que hoje a gente esteja num momento que eu considero histórico, um momento importante para a nossa universidade. Então, professor Hugo, em nome do nosso instituto, em nome dos nossos 72 residentes, em nome dos todos os nossos professores, orientadores e os nossos preceptores, e mais do que isso, em nome de toda a educação da nossa região, quero agradecer todo o empenho que tem sido feito para que a gente implemente nossa residência pedagógica. Não tem como falar em residência pedagógica sem falar na professora Lília Cristiane, né, que foi uma das pessoas que estavam ligadas na primeira tentativa de implementação da residência pedagógica que nós tivemos, trouxe grandes reflexões naquele momento que a gente tentava implementar a residência pedagógica na nossa universidade, e naquele momento não conseguimos, por vários questionamentos que nós tínhamos, e agora a nossa rainha, Angélica Araújo, né, uma pessoa de uma competência fantástica, que chegou num momento estratégico, eu acho, do nosso planejamento da residência pedagógica, já retornou do doutorado tem pouco tempo, e, como o professor Hugo falou, já aceitou com muita coragem encarar a coordenação do nosso núcleo de estágio no nosso instituto, onde está a nossa coordenação institucional da residência pedagógica. Então, professora Angélica, sem a senhora as coisas teriam sido talvez um pouco mais difíceis ou menos fáceis. Não é? Graças a Deus que nós contamos com uma equipe muito boa, né, de professores orientadores. Aqui a gente precisa citar o nome da professora Lília Cristiane, na residência pedagógica de matemática e física, professor Liud, que está aqui presente, professor Washington Abreu, na residência pedagógica de língua portuguesa, e o nosso amigo também, Everaldo do Carmo, professora Aline Aquino, que estão na pedagogia. Okay? E claro que também os nossos orientadores não vão conseguir fazer a residência pedagógica caminhar legal sem a ajuda dos nossos preceptores. Então, eu preciso aqui também agradecer a presença de cada um dos nossos preceptores que vão estar caminhando com a gente, né? O Joelson, o Silvio Cristiana, o Demisa, a Elisana, Elcineia, Rizomar, acho que a Ana Cleude, a Elisete e a Marília. Se esqueci alguém, quero agradecer muito, né, a participação de vocês e das escolas que decidiram ser escolas que vão receber a nossa residência, né, todas as escolas envolvidas, Madre Imaculada, José Alencar, o Balto Correia, o Tapajós, o Pedro Álvares Cabral, o Zeriel, que vai trabalhar com pedagogia, né, com educação de jovens e adultos. Não sei se esqueci alguma, Angélica, mas enfim, em nome de todos eles eu quero agradecer, tá, imensamente o momento que eu acredito um momento que é sintetizado numa palavra muito forte, que é a imersão dos nossos 72 alunos da educação básica. Pensa nisso como um momento fantástico que os alunos vão poder, no segundo momento, depois da experiência que vivenciaram no nosso PIBID, vivenciar tudo que é vivido dentro da Escola de Educação Básica. Acho que é um momento fantástico, um momento maravilhoso, que tende a engrandecer muito a qualidade dos nossos cursos, né? A gente continua formando profissionais com o que a gente tem de melhor, com o esforço que a gente está fazendo, que não é pequeno, é um esforço grande diante de tantas dificuldades, a gente não baixa a cabeça, o professor Hugo é testemunha disso, figura forte nisso, todos os professores daqui, todos, sem exceção, todos nós professores vivemos isso, os nossos alunos que hoje iniciam uma experiência na residência pedagógica, já percebem isso na sua vida ainda, desde a sua vida acadêmica, não é fácil, mas é muito estimulante, a gente acredita numa possibilidade de resposta muito positiva, a gente acredita muito nisso, né? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que cada um dos professores orientadores estão aqui, é por isso que cada um dos preceptores está aqui, e é por isso que cada um dos 72 alunos residentes estão aqui, a universidade inteira está aqui, para fazer com que a nossa qualidade de formação de profissionais de educação esteja ainda melhor, trazendo resultados cada vez mais positivos para a nossa região, para os nossos educandos, né? Da nossa educação básica, a gente precisa muito, temos níveis ainda muito baixos, quando comparado com outros estados do Brasil, no que diz respeito às avaliações em larga escala, e nós acreditamos muito no trabalho que cada um de vocês vão desenvolver junto com os alunos da educação básica, inclusive, para que esse processo ele se consolide cada vez mais como um processo forte de valorização da construção do conhecimento por parte dos nossos profissionais da educação. Então, professora Angélica, em seu nome, tá, eu quero reforçar
a disponibilidade que nosso reitor também coloca aqui, dizer que a universidade inteira está aqui à disposição para trabalhar juntos para que a nossa residência pedagógica ela decole com toda a força, não é, para gerar todos os resultados que nós esperamos, tá bom? Obrigado, Daniele, também por estar aqui, viu? Vamos esperar essa fala, tá? E eu passo a palavra com essa expectativa muito positiva de que nós estamos iniciando uma era de grande valorização na construção dos nossos profissionais em educação. Obrigado, viu? Eu que agradeço, professor Edilan, muito obrigada pelas suas palavras. Deixa eu só ver novamente aqui a professora Solange. Não, ela não... Eu vi ainda há pouco que ela entrou e saiu, mas realmente a internet dela não está favorecendo, né? Então, antes de passar a palavra à professora Daniela Semani, uma amiga querida dos bancos de universidade, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui da Daniela. A Daniela, ela tem doutorado em ensino e divulgação das ciências, com ênfase em educação matemática pela Universidade do Porto, em Portugal. O mestrado em educação matemática pela Universidade Santa Úrsula e licenciatura plena em matemática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Daniela, ela tem uma experiência larga em educação básica, né? E também no ensino superior. Então, ela leciona desde o ano de 1997, ela já lecionou em todos os segmentos do ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Atualmente, a professora Daniela é professora de matemática do Colégio de Aplicação da UFRJ. Ela compõe o corpo docente do CAP desde o ano de 2006. E, concomitantemente, ela atua na educação básica e na formação inicial e continuada de professores, porque o Colégio de Aplicação, ele recebe os alunos de graduação, no caso dos alunos das licenciaturas em matemática, né, para estagiar. Então, a professora Daniela, apesar de, mesmo sendo professora do Colégio de Aplicação, ela tem um contato direto tanto com os professores da educação básica, quanto com os alunos de graduação que ela recebe para fazerem o estágio no Colégio de Aplicação da UFRJ. Ela colabora com a Rede Ibero-Americana de Educação Positiva e Inclusiva, especificamente na Comissão Técnico-Científica de Prevenção e Erradicação da Violência contra a Mulher. É líder do grupo de estudos e pesquisas sobre insubordinação criativa e docente, e é docente permanente do mestrado profissional em matemática em rede nacional da UFRJ, o ProfMat. A professora Daniela tem interesse nos seguintes temas e áreas de investigação: formação de professores, currículo, ética, justiça social e interculturalidade, considerando as ações de insubordinação criativa em contextos múltiplos relativos ao empoderamento, lugares de fala e escuta, criatividade, autonomia, trabalho colaborativo, conexões, assim como as contribuições sociopolíticas, psicológicas e culturais ao entendimento dos processos de ensino e aprendizagem e da experiência educacional. Então, após essa apresentação, eu passo a fala para a professora Daniela Semani. É com você, Dani. Obrigada, Angélica, pela grande apresentação enorme. Falou pra caramba.
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradecer o convite, né, para estar aqui hoje falando para esse grupo grande de professores, para não só professores, mas para futuros professores, não é? Apesar de eu ser da área da educação matemática, eu não estudo e nem só pesquiso nessa área. Como a Angélica falou, eu busco o campo da educação como um todo. O meu tema maior, que é insubordinação criativa, eu vou falar um pouquinho dele aqui hoje. Ele vai abranger todas as sub-áreas da educação, e a minha ideia é falar para todos os públicos interessados na área educativa. Então, quando eu e a Angélica, a gente se conhece, a gente fez faculdade juntas, licenciatura matemática. Desde então, nunca perdemos o contato, fizemos o doutorado na mesma área, em educação matemática, e hoje aprendemos uma com a outra, cada uma com a sua pesquisa, não é? E agora eu vou apresentar algumas coisas para vocês e gostaria de, na verdade, a minha palestra, né, ela é mais um diálogo do que uma palestra. Então, como é formato online, quando eu faço presencial, eu paro e dou voz para que as pessoas falem comigo. Mas como a gente está no online, é mais difícil, até por uma questão de tempo. Então, para ficar mais fácil, né, mais ágil, eu vou deixando vocês fazerem os comentários. A Angélica acho que vai anotar. Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou trazer mais perguntas do que respostas. Não espero que vocês também tenham as respostas, a ideia é gerar reflexões para todos, né? E para que a gente possa discutir, tá? E ao final, para gerar essas reflexões e a gente poder debater. Então, eu vou colocando, vocês podem ir anotando e a gente deixa um espaço no final para esse debate. Tá? Vou fazer aqui uma apresentação para começar. Vamos lá. O chato é que eu não consigo ver mais vocês. A Angélica vai ter que ir me ajudando para me dizer se tá aparecendo, não está aparecendo, essas coisas, né? Pode deixar que eu estou de olho aqui e vou te avisando, Daniela. Pronto, Daniela, sua apresentação está... Isso. Ok. Tá aparecendo, né? Tá certinho. Beleza. Então, essa palestra é um diálogo sobre a profissionalidade docente, né? Eu sou Daniela Semani, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, a primeira coisa que eu apresento para vocês é o seguinte, é uma imagem, né, com várias pessoas olhando para frente, e que tem, essas pessoas eu estou colocando como professores ou futuros professores, com questionamentos, vários questionamentos, né, sobre a sua prática, sobre o que vão fazer, o que fizeram e o que será, né, muitas dúvidas e muitas reflexões. Só que vocês podem perceber que esses professores, essas pessoas, elas estão sozinhas pensando, né? Elas não estão pensando junto, né? Até numa escola, né, o que acontece normalmente são esses professores, quando eles debatem rapidinho, ali na sala dos professores, num café, num conselho de classe, mais sobre os alunos, mas sobre as ideias, sobre um planejamento. Normalmente é mais, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que você acha? Eu acho que você poderia melhorar aqui ou ali. Mas não é nada muito aprofundado, né? Que você vai olhar e vai falar assim,
mas vamos construir juntas um planejamento aqui para essa turma, ou para essa série, ou alguma coisa do gênero. Isso normalmente é mais difícil. É difícil por quê? É difícil por causa da correria, né? Do dia a dia, porque muitas vezes o nosso professor, ele trabalha em várias escolas, ele tem muitas turmas para ele dar conta, né? Então, a parte das políticas públicas, elas interferem muito na condição do professor. Então, eu estou aqui colocando vários temas para a gente pensar junto o porquê do professor estar sempre sozinho. Mas, a partir daí, o professor ele vai agir normalmente a partir das suas próprias crenças, né? Dos seus impulsos, dos seus próprios planejamentos, né? Ele age assim. Dessa forma, ele vai... O que a gente pode fazer com relação a isso? A gente pode propor a esse professor que ele reflita antes, durante e depois da ação. Quem fala sobre isso é o Sean. Ele diz que a reflexão antes, durante e depois da ação, ela gera a transformação, né? Mas como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer com que o professor possa refletir antes, durante e depois da ação? Afinal de contas, é um professor que não tem tempo, né? É um professor que não tem hábito, né? É um professor que já age por impulso, que ele age sobre as suas crenças. É um professor que muitas vezes, não é o caso geral, mas muitas vezes, não está agindo, ele está agindo mais pela sua prática, por hábito da sua prática, do que por conhecimento teórico. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Para que a gente fale um pouquinho disso, eu vou fazer umas perguntas para vocês. As perguntas são as seguintes. Você já se perguntou sobre as contradições entre a sua prática letiva e o seu planejamento didático? Ou seja, já aconteceu em algum momento você planejar alguma coisa, chegar na hora você não fazer aquilo que você planejou? Mas não fazer por ser um hábito. Não fazer porque você está habituado, né? Você está habituado a fazer daquele jeito, porque quando você aprendeu daquele jeito. Aí você já está aqui assim, ó, eu vou fazer assim. Mas na hora do planejamento, você pensou, mas eu vou fazer uma coisa assim, vou construir uma parafernália, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. Chega na hora, você até começa, daqui a pouco vem aquela coisa automática daquilo que você aprendeu e você faz. Você fala assim, poxa, mas eu pensava em fazer uma coisa tão legal, tão diferente, mas acabei não fazendo. Uma contradição. Isso já te aconteceu? Ou uma outra contradição, você pensar que você poderia fazer diferente, que você gostaria de fazer diferente e você não consegue. Não consegue porque não tem tempo para fazer, ou porque não tem paciência para fazer, ou porque não encontra literatura, não sabe se pode, se deve, se está correto para fazer. Outra pergunta. Você já se perguntou se as suas aulas são ousadas? Ou criativas? Ou colaborativas? Ou artísticas? É até engraçado, né? Perguntar se uma aula de matemática é artística. Não estou falando para um público só de matemática, mas eu estou exatamente pegando o exemplo da matemática ou da física. Né? Imagina uma aula do segundo ano do ensino médio artística de física, né? Mas pode ser.
O que seria uma aula colaborativa, né? Uma aula colaborativa, ela é um pouco diferente de uma aula em grupo, né? O que a gente está acostumado a fazer. Porque a aula em grupo, muitos professores falam assim, então eu vou colocar os alunos ali sentadinhos em grupo. Mas naquele grupo pode acontecer muitas coisas, né? Eles sentam ali, aí pode ficar aquele caladinho na dele, ou só olhando, ou só tentando se socializar, ou o pressuposto de uma aula colaborativa não é esse, né? É a colaboração, onde cada um dá o que pode, sem um guru. Ou seja, não tem um que vai dizer assim, eu sei, olha aqui para mim todo mundo, porque eu sei assim, 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 assim. Não. Não tem aquele que é o mais esperto ou que sabe mais, e eles vão colaborar entre si, e todos vão respeitar de forma hegemônica o que cada um pode dar. Isso para as crianças é bem mais difícil do que para os adultos, porque eles não têm essa consciência, né? Mas as aulas podem ser, ou tentar ser, de forma colaborativa. Aulas criativas, falar em criatividade com os alunos é uma coisa realmente bem difícil, né? Porque nós não temos espaço na nossa grade curricular para trabalharmos a criatividade com os alunos. E também não trabalharam a criatividade com a gente, né? Em nenhum momento na nossa grade, enquanto estávamos na licenciatura ou na graduação, trabalharam a criatividade conosco, né? Criatividade não é um tema, não é uma unidade curricular. Poderia ser, mas não é. Mas a criatividade, ela pode ser medida, a criatividade, ela pode ser adimensionada, ela pode ser percebida, ela pode ser construída, a gente pode fazer muitas coisas com a criatividade. Mas há um grande tabu sobre ela, né? E há muitos estudos sobre a criatividade. Para quem é da área da matemática, inclusive, a criatividade matemática. Mas para quem não é da área de matemática, a criatividade como um todo, há grandes estudos sobre a criatividade. Mas a gente pensa, a criatividade é um adjetivo, ou você é criativo ou você não é criativo. Né? Mas não é assim. Se a gente for estudar a criatividade mesmo a fundo, a criatividade, ela pode ser trabalhada, sim, tanto com professores, na formação de professores, quanto com os alunos. Aí a ousadia. Será que suas aulas são ousadas? É um perigo, né? Mas é bom. Porque Por que é perigo? Porque quando você propõe uma ousadia, você também está deixando margem para que seus alunos sejam ousados. Que eles estão vendo aquilo ali como o aluno, ele vê a abertura do professor, né? O professor propõe uma aula ousada, ele fala, então quer dizer que eu também posso isso, né? Ele também pode fazer, é o exemplo para ele, né? Então é perigoso. Cabe ao professor saber dar os limites na hora certa. Mas é possível que as suas aulas sejam ousadas. Você já se perguntou se isso acontece? Outra pergunta. As suas práticas letivas, você considera que essas práticas letivas que as suas práticas letivas são autônomas? Aí a próxima pergunta vem diretamente com ela. O fato de você estar ou não cativo em gaiolas profissionais, o conceito de gaiolas profissionais, ele vem do conceito de gaiolas epistemológicas do Biratan D'Ambrosio. O Biratan D'Ambrosio, ele é um grande educador matemático, né? Quem da área da educação matemática conhece. Quem não não sei se conhece, mas ele chegou a ser amigo do Paulo Freire, inclusive tem um diálogo dele com Paulo Freire no YouTube, depois quem quiser conhecer, e ele que lançou o programa Etnomatemática, que é um programa que você trabalha a matemática
no locus, né? A matemática dos índios, a matemática do camponês, a matemática em cada local. Então, ele é bem... O Biratan D'Ambrosio é um educador matemático conhecido mundialmente. Ele é brasileiro. Mas e um conceito que ele apresenta é esse das gaiolas epistemológicas. Que ele fala que quando você está preso numa gaiola, na verdade é você que se prende a essa gaiola, né? Você está lá, na sua... E você não tem interesse de sair da sua gaiola. Você não quer sair para ver nem a cor da sua gaiola, né? Você não quer visitar outras gaiolas e ver o que você pode conhecer das outras gaiolas. Você quer se manter na sua própria gaiola. As gaiolas profissionais seriam isso, mas com relação à profissão, né? Então, você já se perguntou sobre o fato de você estar cativo nas suas gaiolas profissionais? Bom, vou começar a fazer uma discussão sobre essas perguntas que eu fiz. A primeira, né, que eu pergunto sobre as contradições na sua prática, eu coloco essa imagem, né, aqui, ó, das duas setas, que é uma imagem que fala assim, você pode seguir, mas você também não pode seguir, não, né? É o que a gente chama na literatura de contradições vivas, né? Elas são discrepâncias existentes entre as nossas crenças e as nossas práticas. De um lado tem a teoria, e com ela a formação do professor. De outro, como é a nossa prática, uma reprodução do que vivemos enquanto alunos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. O professor que está formando os alunos, ele diz assim, olha, gente, pensem no construtivismo como algo interessante para que você elabore um planejamento em sala de aula, que você vai levar o aluno como centro do processo, né? Ele vai ser o centro do processo educativo, não o aluno vai estar no centro. Então, ele vai construir a sua própria... o seu próprio aprendizado, tarará, tarará, tarará. E aí, o professor está falando sobre o construtivismo e dizendo que a sua sala de aula, né, ou o seu planejamento vai ser pautado naquilo. Na verdade, o que esse formador, né, o professor da licenciatura está fazendo, ele está, ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele pode estar dizendo isso de uma forma tradicional, com seus alunos sentados ali, ele dizendo, ou ele pode estar fazendo os seus alunos descobrirem de uma forma construtivista. Se ele estiver falando, senta aqui, vamos lá, vamos ler o texto e vamos descobrir, vamos ler o texto e vou dizer para vocês, ele está fazendo de uma forma tradicional. Isso é uma grande contradição. Não estou dizendo que é certo nem errado, mas eu estou apontando, é uma grande contradição. Porque o aluno aprende que é para fazer de um jeito, mas o próprio professor dele está fazendo de outro. Então, quer dizer, eu aprendo assim, mas tem que fazer de outro. Então, quando você vai fazer, volta e meia você faz de outro, porque vem no automático. Não era, mas fizeram comigo desse jeito, eu acabo fazendo de outro. Por mais que eu planeje, então, volta e meia você cai naquela... Agora, se você já aprendeu dentro de uma outra forma, já é mais fácil que você reproduza. Porque você já estava dentro. Para você reproduzir, já é mais fácil. Então, essas são as contradições vivas, né? Aqui em cima, esse desenho são dos bonequinhos do trabalho colaborativo, né? Que seria o bonequinho verde com
com bonequinho roxo, que encaixou as duas pecinhas, e aí ele tá apertando a mão do vermelho, que também encaixou, mas olha só como é que o roxinho encaixou com o verde. O roxinho encaixou, ele tem duas pecinhas que são totalmente diferentes do verde, mas o verde encaixou do jeitinho dele, né? Já o vermelho já encaixou totalmente diferente, mas cada um contribuiu do seu jeito. E construíram aquele grande projeto, aquela grande ideia. E aqui, né, são 3 gaiolas que eu coloquei que vão me dizer o comportamento, né, que vão me mostrar comportamento, atitude, identidade e desenvolvimento. Ou seja, nessa gaiola aqui da esquerda, né, tem um senhor, um rapaz sentado, tranquilo. Eu tô aqui, feliz aqui na minha gaiola. A gaiola tá aberta, posso sair, mas não tô afim. Tô bem aqui. Tô tranquilo. Já o de cima, esse aqui, ó, falou assim, cansei da minha gaiola, tô doido para ir embora. Quero sair, me deixa em paz, né? E ele pegou e saiu. E essa daqui, onde estão os passarinhos, eles estão com a gaiola aberta, eles foram lá para cima, estão ali super tranquilos. Ou seja, esses aqui já foram lá para fora, já viram a cor da gaiola deles, devem estar ali conversando. Olha lá a gaiola do outro. É dourada, olha lá. Ah, olha a forma dela. Quer dar um passeio? Quer dar uma volta? Vamos dar uma voltinha ali, ó, ver como é que é. Quer dormir lá um dia para ver como é que é? Depois a gente volta para cá? A gente entra, a gente volta, não tem problema não. Né? São comportamentos, atitudes, identidades e desenvolvimentos completamente diferentes. Então, isso mostra que cada um desses vai ter uma autonomia diferente e cada um desses vai estar preso ou não em suas gaiolas epistemológicas e profissionais. Né? Quando vou dar um exemplo agora na docência, né? Aquele professor que dá anos e anos e anos a aula daquele mesmo jeitinho, não quer mudar, aquele papel amarelado, que ele escreve aquelas notas de aula, e aí ele não muda, né? Aquele professor, quando você entrou na faculdade, no início da faculdade, aí você já se formou, aí um colega seu entrou depois de novo, pegou aquele mesmo professor que ele dá aquela mesma aula, que não muda. Esse professor tá lá preso naquela gaiola, ele não... Tá bom aquilo ali para ele, aquele quentinho, tá bom ali, ele tá preso lá. Agora, quando você se permite a sair, olhar outras gaiolas, ver que você pode modificar, não modificar, você pode fazer esse tipo de coisa, né? E isso te dá autonomia. E por quê? Né? Por que a autonomia é importante? Para que você possa se insubordinar criativamente. Mas, Daniela, o que é isso? Né? Que desenho é esse que você colocou aí para gente? Eu coloquei uma corrente quebrada, né? Botei várias formas de escrever em subordinação criativa, que eu vou falar rapidamente sobre isso, não vou entrar tanto nesse assunto. Nem sei quanto tempo falta, Angélica, me diz aí quanto tempo eu tenho, por favor. Daniela, ainda temos bastante tempo, você começou a falar, deve ter uns 10 ou 15 minutos. Ah, tá ótimo. Pode ficar à vontade. Obrigada, Angélica. Eu acho esse tema da insubordinação a sua cara. Obrigada. Então tá. Então vou falar um pouquinho. A insubordinação criativa, né, ela é um tema que é um conceito novo, né? É um conceito que começou, as pesquisas começaram lá nos Estados Unidos, né?
e chegaram no Brasil pela educação matemática, mas não significa que só na educação matemática a gente vai usar, né? Eu já tenho lido algumas outras coisas em outros lugares com outros nomes, e que eu identifico como se fossem subordinação criativa, né? Que eu tenho achado bem interessante. Mas, falando especificamente da insubordinação criativa, são quebras de regras, né? Quando você quebra uma regra, mas, pô, então tá bom, eu vou sair quebrando regra, então tá ok, né? Então eu vou lá, pô, não posso roubar o colega, eu vou lá e roubo o colega, ok, eu fiz uma insubordinação criativa. Não é isso. A insubordinação criativa é quando o professor ele quebra uma regra pré-estabelecida em prol da melhor aprendizagem dos seus estudantes. Como assim, Daniela? De maneira ética, corajosa, em prol da justiça social, esse professor, ele atua subversiva e irresponsavelmente, ou insubordinado criativamente, isso são sinônimos, insubordinado criativamente, para manter o bem-estar dos seus alunos. Vou dar um exemplo que aconteceu com minha última pesquisa, que foi que eu tenho um grupo de pesquisa, e aconteceu isso no meu último artigo com esse professor. Um professor do meu grupo estava comentando que ele estava numa escola particular e ele queria ele é professor de matemática, queria trabalhar o tema inequações com os alunos. Mas ele não queria trabalhar, ele ainda não conhecia o conceito da insubordinação criativa. Ele queria trabalhar aquele tema da inequação, alunos de 7º ano, na quadra da escola, uma escola particular, na quadra da escola. Então ele queria colocar a reta numérica, botava os alunos ali, ele ia falando, maior que 6, aí os alunos iam pulando, botava a reta mesmo, fazia o giz assim no chão, e eles iam pulando para os números maiores que 6. Aí ele, menor que 5, maior que 2, eles ficavam ali, entendeu? Ele botava os números grandes e as crianças iam pulando. Era uma coisa assim, interativa, né, e as crianças iam se movimentar ali na quadra, e iam entendendo aquela ideia da inequação. E depois, ele levou os alunos, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, os alunos para fazerem uma tarefa que seria avaliativa sobre aquilo, e ele ia sistematizando todos aqueles conceitos que ele trabalhou na quadra. E conforme eles iam respondendo, o professor ia vendo o que eles não tinham entendido, voltava para ele explicava, isso é assim, 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 não sei o que lá, não sei o que lá, volta para a mesa. Ele voltava para a mesa e fazia. E ele usou aquilo como uma avaliação. Ou seja, ele fez uma avaliação insubordinada criativa e ele fez uma atividade insubordinada criativa. Mas ele não está sabendo. Por quê? Ele primeiro foi pedir para usar, ele preparou tudo, foi pedir para usar a quadra. Não, quadra é só para educação física. Pode não. Não, mas como é que você vai usar a quadra? Você tem que ficar na sala de aula. E aí ele queria fazer de qualquer jeito, ele conversou com um rapaz que abria a quadra. Ele falou assim, dá para você abrir a quadra para mim? Não, vai ser minha aula, vai ser rapidinho. Ele, então faz rapidinho aí. Ele fez rapidinho, correu para a sala dele. Quer dizer, ele quebrou uma regra, né? Uma que foi que ele usou a quadra sem poder. A outra é que ele fez uma avaliação que não está nos moldes da escola. Não sei nem se a escola soube que ele fez aquele tipo de avaliação, que ele pontuou daquela forma. Então, isso é um exemplo, né, de uma insubordinação criativa. A criatividade tem que estar presente, obviamente, não basta ser uma insubordinação, mas para acontecer insubordinação criativa, né, que eu estou falando.
Mas isso é um exemplo. Tem vários outros, não tem apenas na sala de aula, mas a gente pode fazer as insubordinações criativas com gestores de escola, né? Com diretores, na própria pesquisa, né? Com formatos de artigos científicos ou formatos de tese. A minha tese, por exemplo, tinha um formato todo insubordinado criativo, onde eu apresentava desenhos da minha filha, uma foto minha com a minha filha fez um desenho, eu expliquei para ela o que tinha na minha tese, ela fez o desenho e eu coloquei, né? Os temas, os nomes dos capítulos eram todos insubordinados criativos, então foi uma coisa até que a banca no dia me questionou, porque uma coisa importante num formato de tese, né, numa tese, né, num documento acadêmico, é você ter o índice de forma que as pessoas, quando procurem as palavras-chave, né, essas palavras estejam também no índice. O índice tem que ser algo para isso também. Mas o meu índice era todo insubordinado criativo, era do tipo, uma professora insubordinada criativa. Esse era o nome de um capítulo, que eu também não chamei de capítulo, eu chamei de percurso dialógico. Aí o outro era para não encerrar, ou para não finalizar, não querendo finalizar, alguma coisa assim, já não lembro mais. O outro sem querer... sem querer... já esqueci, gente. Não, sem jeito de introdução. O início era sem jeito de introdução. A introdução era sem jeito de introdução. Prefiro me apresentar. E aí eu fazia uma apresentação minha. Então, ele era todo assim, entendeu? Não tinha introdução, metodologia, na fundamentação. Nada disso. Não tinha nada disso. Então, a banca foi para cima de mim por causa disso, mas eu falei, desculpa, desde o início eu disse, eu fiquei, o quê? 40 páginas explicando por que a minha tese era insubordinada criativa. E aí a banca teve que aceitar, porque depois como se diz, eu fundamentei, né? Eu fundamentei com tudo, então eu não tinha o que falar. Além disso, né, tem também a pesquisa em si, você verificar, no meu caso, eu dei um curso de formação para os professores, um curso de formação continuada, né, e nesse curso eu verifiquei as ações de subordinação criativa destes professores no curso, né, isso também a gente pode verificar, ou seja, tem diversos tipos de pesquisa e coisas que a gente pode fazer com a subordinação criativa. Vou dar uma passada aqui, só para passar um histórico muito rápido, né? Os primeiros estudos em subordinação criativa foram chamados de desobediência civilizada, né? Quando diretores de escolas agiram contra ordens da secretaria para suprir a necessidade de alunos, professores, funcionários e pais em prol do bem-estar da escola, porque eles queriam preservar a ética e a justiça social. Então, quer dizer, já nesse estudo, em 1981, já aconteceu, apareceu na literatura, né, o nome insubordinação criativa. Depois tiveram outros estudos na mesma linha, do Crosson, Kidd, Reines Elicata, Roche, que abordaram a mesma coisa e sempre utilizando as ideias de autonomia e criatividade, por isso eu falei antes sobre isso, né? E que os diretores estavam sempre batendo de frente com a burocracia de um sistema educacional autoritário. Bom, em 1990 aconteceu uma coisa muito interessante, que foi essa pesquisa do Hudson, ela faz uma pesquisa com enfermeiros e chama de subversão responsável. Essa pesquisa com enfermeiros, os enfermeiros, eles descumprem regras a favor do paciente, que são, por exemplo, os enfermeiros têm lá, né, umas normas, né, tem lá um paciente, e agora tem que dar esse remédio, depois tem que dar esse, agora tem que fazer isso aqui para poder dar injeção, não sei o que lá. Mas acontecem imprevistos,
né? Assim como nós na sala de aula, a gente pode ter tudo preparadinho, nosso planejamento todo, a gente tem imprevistos o tempo inteiro na nossa sala de aula. E muitas vezes a gente não cumpre o planejamento por causa dos imprevistos, né? E a gente improvisa. E nessa imprevisibilidade é que podem acontecer muitas das nossas insubordinações criativas, né? Porque a gente precisa ter a criatividade para a gente poder pegar o gancho e dar a volta por cima, né? Então, nesse caso aí da Hudson, né? Aconteceram situações de subversão responsável para salvar pacientes, né? Que tinha que cumprir com aquele procedimento, mas opa, esse aqui, ó, tipo, vai morrer, não posso fazer isso aqui não, vou fazer outra coisa, e salvava paciente. Então, isso na literatura foi chamado de subversão responsável, né? Então, assim, de modo bem resumido, eu posso dizer para vocês que o conceito que eu sigo, né, hoje, que é da Beatriz D'Ambrosio e da Celi Lopes, ele segue a subordinação criativa como meio de atitudes de resistência para pensamentos discordantes, embasadas em processos internos de incompletude, consciência e diligência. Ou seja, é ter a consciência sobre quando, como e por que agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidas. Requer assumir-se como ser inconcluso, assim como Paulo Freire, né? Elas sustentam-se muito nas ideias do Paulo Freire, que toma a curiosidade como alicerce da produção do seu conhecimento e faz do seu inacabamento um permanente processo de busca. As autoras, né, que trouxeram para a educação matemática são essas duas, né, a Celi Lopes e a Beatriz D'Ambrosio. Elas trazem o conceito para o Brasil pela perspectiva do Paulo Freire, que considera a inconclusão como permanente processo de busca. E o conceito de insubordinação criativa ganha o viés da ética, da autonomia, da colaboração, da solidariedade e da justiça social, sendo entendido como sinônimo de subversão responsável. Voltando aqui, né, essa insubordinação criativa, ela está na educação matemática hoje porque é um conceito ainda muito novo, né? Ele surgiu, vocês viram, em 1981, em 2013 ele entrou na educação matemática nos Estados Unidos, onde pesquisava a Rochelle Gutierrez e essa daqui, a Beatriz D'Ambrosio, que é brasileira, mas estava nos Estados Unidos na época. Então, elas pesquisavam juntas. E aí, depois, as duas se juntaram, a Celi e a Beatriz, e trouxeram para o Brasil, né? E, então, ele ainda está na educação matemática, mas ele pode ser difundido para a educação, né? O meu grupo de pesquisa, por exemplo, ele não é um grupo de pesquisa que está cadastrado na área da educação matemática. O meu grupo de pesquisa na UFRJ, eu cadastrei na área da educação. Então, eu não faço pesquisa dentro da área da educação matemática. Que a intenção é exatamente essa, difundir para a área da educação. Bom, aí dentro dessa ideia, né, da subversão responsável, o que é mais importante para um professor, e eu vim conversar com você exatamente isso, né, para que a gente possa ter condições e meios para essa insubordinação criativa, é importante que a gente identifique em nós algumas ações, né? E algumas características. E aí eu coloquei essas imagens para a gente pensar um pouquinho, né? Para a gente pensar um pouquinho sobre elas. Né? Essa imagem aqui de cima, por exemplo, o que vocês pensariam sobre né? Essa imagem aí de cima, para mim, ela passa a sensação de liberdade com um livro, né? De autonomia, né? Já esse senhor aqui com quadro, né, que é o professor,
eu estou querendo representar aqui com ele a identidade do professor, né? E o que é essa identidade do professor? A identidade docente, e eu vou falar agora um pouquinho sobre isso, é algo que vocês, todos que estão aí, né? Tanto os licenciandos, os residentes, não sei se tem alguém do PIBID, mas todos, a gente vai construindo e se reconstruindo ao longo da trajetória docente, né? Eu não sou a professora hoje que eu era quando eu me formei. E não penso, quando eu me formei, da mesma forma como eu pensava quando eu entrei na licenciatura. Porque a gente vai construindo uma identidade ao longo do tempo, né? Conforme as experiências que a gente vai tendo, né? Essas experiências, elas nos transformam e vão transformando a nossa identidade. E quando eu falo de experiência, eu estou falando de experiência no contexto de La Rosa, que ele fala que tudo que nos toca, experiência é aquilo que nos toca, nos atravessa, nos interpela, né, e nos transforma. Então, a partir daí a gente experiencia coisas e não experimenta. Experimentar já é algo que eu vou fazer. Isso não é experienciar. Experienciar é aquilo que nos interpela quando a gente não espera. Quando a gente tá sem fazer nada, tá? Assim, nos interpelou. Né? Isso sim é experienciar. E aí, nesse momento, isso nos transforma. E transforma a nossa identidade. Né? E nós vamos recriando e reconstituindo a nossa identidade docente. E conforme isso vai acontecendo, esse movimento vai acontecendo dentro de nós, nós vamos ganhando agência docente, esse agir na docência, ganhando mais poder, vou falar com muitas aspas, porque a palavra poder, ela pode ser entendida de várias formas diferentes. Poder no melhor sentido da palavra. E essa agência docente é representada por esses bonequinhos aqui, que um tá assim, né? Vamos lá, vamos agir, vamos fazer o que nós acreditamos que é melhor, né? Vamos nos empoderar no sentido positivo, vamos fazer o que achamos que é o melhor, né? Porque nós sabemos o que é o melhor para o nosso aluno, nós sabemos o que é o melhor. Mas para que isso também seja muito bem feito, é importante que nós estejamos trabalhando num trabalho colaborativo. Né, que a gente utilize, né, gaste, eu sei que é difícil, até para o contexto social que a gente vive, mas que a gente reserve um tempo para a gente estar em grupos de discussão, um grupo de pesquisa, um grupo de discussão. Não precisa ser dentro da escola, né? Mas um grupo que você possa discutir as suas angústias, que você coloque as suas reflexões de coisas que te aconteceram na escola ou na sala de aula, para que você reflita sobre isso e reconstrua mais a sua identidade, a sua agência, a sua autonomia e possa ser um professor insubordinado criativo para o seu desenvolvimento profissional. Aqui estão as referências, né, que eu utilizei. E para não encerrar, primeiro porque eu gostaria que vocês discutissem comigo, e segundo, porque nós estamos começando, né? Essa é uma palestra de abertura. Nós estamos no início das atividades do programa Residência Pedagógica. Então, não posso encerrar nada, só posso abrir, né? Então, eu trouxe uma fala que eu acho muito significativa do Silvio Galo. Não sei se vocês o conhecem, mas ele, para mim, é sensacional.
E eu acho que ele toca nos pontos muito importantes. Eu vou ler com vocês. Ele diz assim: não se pode produzir a educação como modelo. Não se podem reproduzir modelos educacionais. É possível criar métodos de ensino? Sim, mas como não há métodos para aprender, é preciso abdicar da ficção pedagógica do ensino-aprendizagem. Educar significa lançar convites aos outros. Mas o que cada um fará e se fará com estes convites foge ao controle daquele que educa. Para educar, portanto, é necessário ter o desprendimento daquele que não deseja discípulos, que mostra caminhos, mas que não espera e muito menos controla os caminhos que os outros seguem. E mais, que tem ainda a humildade de mudar seus próprios caminhos por aquilo que também recebe dos outros. Um tal processo educativo é necessariamente criação coletiva, que se coloca para além de qualquer controle. Uma pedagogia anarquista. E é isso, gente. Agradeço pela presença de vocês. Aqui estão as referências. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar os slides. E é isso. Eu quero agradecer demais a Daniela pela fala dela, pelo tema que ela trouxe para nós, da insubordinação criativa. E é engraçado que, ouvindo a Daniela falar, eu fui lá para uma sala daquelas 6.000 e alguma coisa da UERJ, né? Onde nós assistíamos muitas aulas juntas, e numa dessas salas, numa aula de prática de ensino com o professor Cataldo, professor JJ, eu lembro do professor Cataldo como se fosse hoje, falando para a Daniela: Dani, sai dessa caixinha, menina. Você lembra disso, Daniela? E a Daniela ficou remoendo aquilo. Gente, o Cataldo falou para eu sair da caixinha. E o Cataldo é um professor de matemática que nós temos ainda. Hoje ele trabalha. Ano passado eu fui a um evento na Escola de Matemática da Unirio e ele estava lá e falou: garota, que bom te ver aqui. Eu falei: não acredito que você lembra de mim. Ele falou: como a gente vai esquecer? E aquela lourinha que andava com vocês? A da caixinha. Então, e agora eu vejo a Daniela nos convidando a sair das caixinhas, né? E assim, eu vejo que ela foi muito feliz e seguiu o conselho do Cataldo nesse sentido, né? E outra coisa que nos aproxima, além dos bancos das salas do 6º andar, é a questão de pesquisarmos temas recentes, né? Dentro desse mundo da formação de professores, temas que são um pouco difundidos aqui no Brasil ainda, eu com a comunicação matemática e a Daniela com a insubordinação criativa. Inclusive, você me deu uma boa dica quando você falou que o seu grupo não é cadastrado como um grupo de educação matemática, né, Daniela? E eu vou procurar por esse meio. Eu gostaria de fazer aqui uma referência, né, às falas dos colegas aqui. O professor Silvio Luceiro, ele falou que o professor está sozinho na gaiola, né? E, realmente, algumas vezes nós estamos sozinhos dentro das nossas gaiolas, mas é preciso também você ter disponibilidade para sair da sua zona de conforto, né?
quando você se dispõe a sair da sua zona de conforto, eu percebo que talvez você saia da sua gaiola e você consiga dividir com outros. Temos aqui um egresso da licenciatura integrada em Matemática e Física, o professor Marcos Paulo Oliveto, e ele diz assim, ele faz uma consideração e depois ele faz uma pergunta, Daniela. Ele diz, eu utilizo o ensino por investigação em grande parte das minhas aulas nas turmas de Física e Matemática do ensino médio, principalmente. E esse tipo de proposta pedagógica possibilita que os alunos sejam ousados e criativos. Como promover os estímulos necessários para com os outros colegas docentes em coletivar o ensino diferenciado e, portanto, exercer a insubordinação criativa ética? Ele quer ver uma maneira de incentivar a insubordinação nos colegas dele da escola. Pergunta difícil. Ele trabalha já com ensino por investigação, né? Já trabalha com a investigação. Os colegas dele provavelmente não, né? Pelo que eu entendi. Eu acho que é muito fácil, né? Eu acho que é muito difícil a gente afetar o outro, né? Eu acho que a gente não pode dizer o que o outro deve fazer, mas eu acho que o primeiro passo é a gente tentar construir espaços de diálogo e convidar o outro para isso, né? Para que a gente possa trazer um ambiente reflexivo, para que o outro possa sair da sua gaiola, né? E trocar partilhar essas experiências, porque eu acho que se é Marcos, né? O nome dele? Marcos Oliveto. Então, se o Marcos, no caso, ele enxergou a insubordinação criativa e ele considera isso bom, outro professor não precisa considerar, mas ele também possa não conhecer, né? Então, acho que é importante criar primeiro os ambientes de partilha, de troca, para que ambos possam trocar falar das suas experiências e o Marcos poder apresentar isso, né? Acho que é a primeira coisa. Você não vai chegar já convencendo o outro para ele fazer algo que você faz. Eu acho que as coisas não funcionam assim. É verdade. Inclusive, Daniela, no sábado, eu participei da Conferência Internacional de Investigação em Educação Matemática, que foi proposto pelas sociedades de educação matemática espanhola, portuguesa e brasileira, né? E um dos conferencistas era o professor Biratan D'Ambrosio, e ele reforçava a importância de, mesmo em aulas remotas, do professor usar a criatividade, né, em benefício dessas aulas, porque, caso contrário, elas podem ser muito monótonas, né, podem ser muito desinteressantes para os nossos alunos, e ele demonstrava essa preocupação na fala dele, né? A Luciana Maria, ela diz aqui para nós, ela é uma aluna do curso de pedagogia, tá? Ela é uma licencianda em pedagogia. Acontecem coisas semelhantes em diferentes áreas da educação, onde pais, alunos e professores acreditam que só há educação e aprendizagem quando ela acontece de forma X ou Y, modelo de avaliação. Aquela coisa bem formatadinha, né? São as crenças da família interferindo nas práticas letivas, né, da sala de aula. Quando, na verdade, podemos agir de maneiras criativas para alcançar nosso objetivo fim, que é fazer com que nossos alunos alcancem a aprendizagem.
Sim. E uma coisa que é importante, né, a gente pensar é que muitas pessoas entendem que por você ensinar ou falar, eu estou ensinando, está ocorrendo a aprendizagem, né? Porque quando você diz que ensina, você acredita que aquilo que você está fazendo é ensino, né? Então, você fala, eu ensino, né? O verbo eu ensino, esse ensinar, na tua percepção, está conectado ao ele aprendeu. Então, se você acredita que o ensinar é aquilo que você está fazendo, você não pode conectar que você ensina, ele aprendeu. Não necessariamente. Não é porque você ensinou, ele aprendeu. Né? São coisas diferentes. Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, a partir do momento que a gente parar de focar no ensino só e pensar na aprendizagem, você vai olhar mais para o teu aluno, que é o teu objeto final, e vai pensar, aí você vai poder olhar, aí você vai ver que, não, eu não tenho que pensar no eu ensino dessa forma, eu tenho que ver como eu vou chegar nesse aluno. Isso aqui é que é o centro. O centro está aqui, não está em mim. Porque a gente, muitas vezes, prepara uma aula pensando no que o outro, esse outro é a representação de mim mesmo, mas não é, o outro é o outro. Ele não é a representação de mim mesmo. É alguém que é desconhecido, que eu não conheço, que eu acho que eu sei quem é, mas não sei. Né? Então é isso que você falou, Luciana. Quando, na verdade, podemos agir de maneiras criativas e diferentes para alcançar a aprendizagem, porque não sabemos o que vamos ver do lado de lá, o que vai acontecer do lado de lá. Não sabemos. É verdade. Nós temos aqui o Ítalo Rayan, é um licenciando da Licenciatura Integrada em Matemática e Física, e ele diz, nessa perspectiva, que as disciplinas pedagógicas agem, né? As disciplinas mais voltadas para a área de formação de professores, que ele quis dizer, para dar auxílio nesse leque que são as formas de ensino, tornando assim a aprendizagem mais acessível e prazerosa, né? E dando um leque de oportunidades para os alunos da licenciatura, né? Uhum. Eu me identifico muito quando você nos apresenta essa fala do Galo, Daniela, que você fala, que ele fala, né, no caso, do professor que não deseja discípulos, né? Eu acho isso muito importante, mas eu também vejo que ainda existem muitos professores presos nessa coisa de que eu tenho que ser o cara e o meu aluno tem que me endeusar porque eu sou o cara, né? Então, assim, eu achei perfeita essa coisa de que não deseja discípulos, porque o que a gente tem que querer é que o nosso aluno seja capaz de transpor tudo o que ele observou nas nossas aulas e criar, digamos assim, o caminhar com as suas próprias pernas. Não, a professora Daniela dava aula assim, eu vou dar aula assim, igual a professora Daniela dava. Não. A professora Angélica dava aula assado, então eu vou fazer... Eu acho que num primeiro momento, esse movimento vai existir sim, né? E a gente não tem como evitar. Mas eu acho que o saudável é que o aluno se desprenda desse modelo, digamos assim, da Daniela, do modelo da Angélica, e que ele encontre a sua identidade docente, né? Que ele tenha a sua autonomia em sala de aula, né? E eu vejo isso no Oliveto, né? No Marcos Oliveto, ele foi um aluno nosso da licenciatura, e ele agora é concursado do Estado, e eu vejo a todo momento buscando formas
de trabalhar, buscando formas de agir, buscando a sua identidade, né? Tem uma outra fala aqui, Daniela, do professor Joelson. Ele é o professor de matemática da educação básica aqui de Santarém, colega nosso, parceiro em vários projetos. Ele é professor preceptor da residência pedagógica, né, do Colégio Madre Imaculada. E aí ele fala que as aulas remotas não precisam reproduzir a sala de aula tradicional. Precisamos investir na taxonomia de Bloom para o ensino híbrido. Um grande desafio para a criação de um novo ambiente de aprendizagem. Então, nesse caso, eu não sei como é que está aí, né? Porque eu não sei. Aí vocês estão com aula com ensino híbrido? Como é que vocês estão? Eu acho que o professor Joelson pode falar um pouco mais sobre isso, porque aí ele fala especificamente do município, né? Porque aqui acho que a coisa não está ainda... Ele pode abrir o microfone, Daniela, para poder falar a respeito? Joelson, por favor. Será que ele ainda está aqui? Ele está ali. Joelson. Pronto. Pode falar. Tá sem áudio. Não, tá com áudio, mas tá baixo. Não tá saindo o som. Melhorou? Melhorou? Agora. Assim, os meus filhos estudam na escola particular, então eu estou falando a partir da experiência que eu estou acompanhando a atividade deles e a partir do momento que a gente começou a trabalhar na rede estadual aqui em Santarém. Então tem sido um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, os docentes têm um medo muito grande de sair dessa caixinha, dita caixinha, né? Aí está todo mundo sendo forçado a repensar o nosso papel e como é que a gente vai produzir realmente. Eu acredito que talvez seja o grande lado positivo da pandemia, é que a gente tem que refletir e pensar como é que a gente vai conduzir esse processo, que vai ter que continuar para o início do ano que vem, de modo que possa gerar realmente a parte, vamos dizer, da aprendizagem do estudante, né? Que o estudante possa sentir vontade. E o que eu tenho percebido, que nós, pela minha experiência própria, é que a gente fica mais à vontade produzindo coisas. Então, até de conversado com alguns colegas meus, que a gente precisa, né, trabalhar alguns objetos do conhecimento, ou conteúdo, mas precisa fazer com que o aluno produza algo. Isso é mais estimulante para os estudantes. Basicamente é isso que eu penso, assim, falar assim rapidamente, ok? Obrigada, Joelson. Então, o que tem acontecido, assim, com a maioria das pessoas. As pessoas não sabem, né, estão tendo que aprender, não sabem fazer esse ensino remoto, né? Que agora o Joelson falou que tem que fazer um ensino híbrido, né? Mesmo remoto, híbrido, seja o que for. As pessoas não estavam acostumadas, as pessoas não sabem fazer, né? Então, fica essa confusão, né? Porque você vê, aqui no Brasil, muitas escolas estão fazendo assim, as escolas particulares, né? Agora eu já entendi o contexto. As escolas particulares fazem assim, elas abrem, mas como tem muitos pais que não estão levando, eles falam assim, não tem problema você não trazer. Mas para eles continuarem cobrando, eu falei aqui no Brasil? Desculpa, aqui no Rio. Eu morava em Portugal, desculpa, gente. Aqui no Rio. Aqui no Rio, a Angélica também morou lá, né? A gente fez vários caminhos juntas. Aí eu fiquei com esse negócio de falar aqui no Brasil. É aqui no Rio.
Então, aqui no Rio, várias escolas, elas abrem, aí quando o pai fala assim, não posso pagar, eles falam, não tem problema, a gente grava a aula e teu filho assiste. Quer dizer, e muitos pais, né, que não têm noção, aceitam, acham que tá tudo bem. Mas no fundo não tá. Entendeu? Não tá tudo bem. Aceitam que isso é continuar com a aula remota que estava antes de voltar com o presencial. Mas o que ele estava tendo quando estava no presencial, que já não era bom, mas era alguma coisa, o gravar a aula que está sendo dada no presencial e passar para o garoto agora é muito pior. Você imagina o garoto 6 horas sentado na frente, assistindo uma aula gravada. Todos os dias, 6 horas vem assistindo aula, dizendo que ele tá fazendo ensino remoto. Não está nada. Não é nem remoto, nem nada. Ele está assistindo aula que foi gravada na escola. Quer dizer, os pais têm que se rebelar para falar, isso não é ensino remoto. É porque não é com a minha filha, entendeu? Imagina, você é filho de professor. Como assim você é ensino remoto? Não é ensino híbrido, nem remoto, nem nada. Então, essa é a verdade. As escolas, os pais não sabem como fazer, não sabem o que fazer. Estão perdidos, estão perdidos. E muita gente está se valendo disso, né? Está se aproveitando. Está aproveitando esse momento para ganhar dinheiro. As escolas particulares estão se aproveitando para ganhar dinheiro, porque perderam muito dinheiro, né, com isso. Então, agora, quando abriram, estão ganhando dinheiro. Mas a gente está num grande problema, num grande dilema, né? Até eu que trabalho numa escola pública federal, que é tida como boa, né? Uma das melhores escolas boas daqui do Rio de Janeiro. Colégio de aplicação da UFRJ, quer dizer, um colégio que recebe os licenciandos da UFRJ. Um colégio que é referência da universidade, ele é um colégio da universidade. Um colégio onde tem muitos, que assim, isso aqui que sai fora da curva, sai logo no Jornal Nacional, entendeu? Já sai reportagem. Então, é um colégio que todo mundo mete o olho. Aqui, a gente está fazendo, assim, em cima de projetos interdisciplinares, e só começou a fazer tem 2, 3 meses, porque a gente teve que abrir edital para dar chip para todos os alunos. Porque se a gente não conseguisse fazer isso, a gente não ia conseguir cobrar a presença obrigatória. O Colégio Pedro II, que é um colégio que tem muitas outras unidades, tem muito mais aluno, não teve aula, não tem ano letivo lá, né? Assim como o município, e não sei como é que está aí com vocês, mas o nosso colégio conseguiu começar as aulas obrigatórias e o nosso ano letivo vai até abril, do ano que vem. Mas nós estamos fazendo por projetos interdisciplinares, não vai ter prova, uma série de... E assim, a gente só se mete furada, porque a gente tenta fazer o melhor, faz reunião, tenta fazer, e ainda assim é insuficiente, né? E o que a gente mais ouve isso daí é para tapar buraco, isso daí, a gente quer ver a aula, a gente não vai agradar ninguém, não consegue fazer o ideal, é muito difícil, porque por mais que a gente faça o híbrido, não, você dá o material, os alunos estudam e voltam, não é todo mundo que faz, você não tem como controlar os alunos se eles realmente estão fazendo ou não, porque eles não ligam a câmera, e aí você não sabe se eles não ligam porque a internet não é boa, porque eles não têm condições em casa, ou porque eles não estão afim de fazer. Tem tantos motivos que a gente não pode saber. Enfim, é muito complicado, principalmente com a educação básica. Tá, você está sem som, Angélica. É verdade, estamos numa situação bastante delicada. O professor Everaldo do Carmo, ele diz aqui que ele concorda com o professor Joelson, não dá para repetir num ambiente remoto algo que tem uma essência definida para ser presencial.
E um ambiente virtual precisa ter seu próprio DNA, né? Precisa ter suas próprias características. Quem sabe assim tenhamos esse formato híbrido que se complete. Os professores estão todos elogiando aqui, Daniela também, nosso reitor, professor Hugo Diniz, o nosso diretor de instituto também, professor Edilan Quaresma, agradece por você compartilhar conosco, né, a sua experiência. Vários parabéns aqui, tá? O Marcos Oliveto, ele também agradece pela resposta que você fez, a consideração dele, que é o nosso egresso aqui da licenciatura integrada em Matemática e Física. Olha, muitos parabéns aqui. Professora... Eu estou fazendo uma pergunta. Pode ficar à vontade, Daniel. Como a subversão responsável pode auxiliar os professores e os gestores a enfrentarem os desafios impostos nesse contexto de pandemia? E como isso pode ajudar na residência pedagógica, já que o projeto também vai encarar esse novo e desafiador cenário? Olha, muito bom, William. Cadê o William? William Frota. Se ele estiver aqui, não vai responder, não. Ele pergunta difícil pra caramba. William, você já saiu? Ou você tá aí? William, deixa eu ver aqui no hall. O William tá aqui. O William tá com a gente. William, abre seu microfone aí, converse com a professora Daniela. Isso. A senhora está me ouvindo, professora? O William, quase que você perdeu essa, hein? Eu, sem querer, desconectei aqui, atualizou, e aí eu fiquei meio perdido. Olha, deixa eu ver a tua pergunta. Como é que a subversão... Olha, gente... Essa daí é aquela integral tripla, Daniela. Olha, essa daí, gente, é um cilindro cortado por um outro cilindro aqui, que tem um cone virado assim, ó. Daniela, aquelas integrais da escola naval, né? De primeiro curso. Então. Porque assim, professora, nesse processo de retomada, né, exigem do professor 1000 coisas, ele tem que cumprir carga horária, ele tem que fazer um monte de coisa, né, e é um cenário muito desafiador e que algumas coisas vão ter que ficar de lado. E uma das coisas que eu aprendi, né, é que esse processo, ele quebra algumas regras para privilegiar esse processo, a formação dele, a formação dos alunos. Mas como fazer isso nesse contexto em que ele tem que cumprir carga horária, ele tem que lançar essas atividades, tem a questão da formação e tudo mais, né? E como é que a gente pode ajudar nesse processo também, né? Porque a gente meio que acaba ficando perdido, né? É como se a gente meio que parou de fazer o que estava fazendo e agora está retornando, e é como se aprendesse a caminhar novamente, né? Sim, entendi. Você está perguntando a gente, no caso, os residentes. Professores, os residentes. Você é professor ou residente? Residente. Você está perguntando como que os residentes podem colaborar com os professores, é isso? Sim, nesse contexto. Né? Como é que a gente pode usar esse conceito que a senhora trouxe para ajudar, né, os professores, preceptores, professores orientadores nesse processo de retomada, já que a gente vai estar participando, né? Retomada das aulas, quando elas acontecerem. Presenciais? Mais. Você está pensando nas presenciais? Sim. Tá. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que começar a pensar, que eu já vi no programa de vocês, é a BNCC. Porque a BNCC, eu acho que a primeira coisa que vocês precisam pensar é
a subversão responsável da BNCC. Porque ela já vem ali redondinha, né? E essa BNCC aí, gente, né? Quem tá na pedagogia, não sei nem a sua área, qual é a sua área, William? Você é de que área? Eu sou da licenciatura em matemática. Matemática. Da matemática. Mas não só para você, mas para todos, inclusive quem é da pedagogia, né? Não tem a BNCC para quem está na formação de professores. Não tem. Vocês já viram isso? Então, é uma coisa assim a se pensar, né? Então, na matemática, eu tenho um projeto, que é um projeto de conexão de conteúdos, que eu trabalho, que inclusive eu trabalho em subordinação criativa com a conexão de conteúdos, que, por exemplo, a BNCC mal fala dessa conexão, e ela vem falando, ela mexeu de uma forma e, tipo, meio que dá uma coisa meio pronta. Primeiro, que eu não gosto de nada pronto. Eu acho que o professor tem que ter autonomia para ele fazer como ele quiser. Segundo, que quando vem uma BNCC e vem um Enem, vem um SAEB, as pessoas entendem que eu tenho que dar esse conteúdo aqui, porque vai cair na prova. O resto, acabou, né? Eu acho que a subversão responsável, a subordinação criativa, tem que começar a partir daí, né? Eu acho que tem que haver uma discussão do que é importante para os alunos, né? Uma discussão de por que esses assuntos são importantes e o porquê não. Né? As primeiras versões da BNCC até estavam, estou falando no campo da matemática, não sei os outros, mas elas estavam bem melhores do que essa última. Aconteceu uma mudança lá dentro, que o pessoal das políticas aí sabe melhor do que eu, que de repente fez assim, Zup, não, tem que lançar. Pá, mudou lá dentro e lançou. Então, acho que essas coisas têm que ser discutidas, entendeu? Pegar melhor para discutir, para saber o que está acontecendo, por que foi feito assim. Acho que... Então, acho que para você também fazer, você tem que conhecer, né? Um pouco mais. Então, acho que por aí, acho que... Vocês não vão estudar BNCC? Ao invés de estudar para poder pegar e reproduzir, estuda para saber a história, como foi, tarará. Eu faria assim. E insubordinar. Daniela, eu quero agradecer imensamente a sua contribuição. Eu estou muito feliz de tê-la aqui nesse momento. Já tínhamos tentado de outras vezes que você fizesse uma fala no ciclo de palestras, mas houveram imprevistos que você não pôde participar. O professor Edilan está dizendo que a residência pedagógica é uma manifestação dessa insubordinação. A residência pedagógica na UFOPA é uma manifestação dessa insubordinação. Embora a residência pedagógica esteja pautada na Base Nacional Comum Curricular, muito bem lembrada pela professora Daniela, as alterações impostas no documento final se distanciam muito do proposto pelos educadores e os órgãos de classe. Ousamos ser insubordinados na subordinação. Essa é a orientação da UFOP. E olha, o reitor assina embaixo, então tá tudo certo, tá tudo errado. Então tá. E é isso. Eu agradeço demais a sua participação. Fico feliz em tê-la aqui. Perguntando se pode fazer um relato sobre essa experiência. O que é isso? Marcos pergunta o que... Antes de terminar, a gente vai ter a foto que o Joelson está me lembrando aqui. Onde você leu a fala do Marcos? É o Marcos Oliveto? Olha, o professor Eliud Moura está dizendo que é melhor ser louco mesmo.
Amiga, eu acho que você alcançou o objetivo da sua fala de insubordinação. Ah, que bom. Daniela, essa fala do Marcos, você está vendo? Eu não encontrei. Está entre dois links. Posso fazer um relato sobre essa experiência? Olha, pode. Por você tem algum problema? Não. Não? Então, Marcos Oliveto, abra seu microfone, converse conosco. Sim, queridas, muito boa tarde. Obrigado, professora, pelo espaço. Na realidade, esse relato, ele tem muito a ver com a sua fala referente ao ensino remoto, né? Então, aqui na cidade de Santarém, nós, pelo Estado, a nossa é a 5ª unidade regional de ensino, que é a 5ª URI, que é responsável aqui pela essa região. Então, nós estamos trabalhando no modelo remoto desde agosto, propriamente dizendo, pela nossa URI. No entanto, antes disso, eu já vinha trabalhando de forma remota, utilizando o Classroom com os meus alunos, grupo WhatsApp, né, através de vídeos no YouTube, live com eles. Então, desde quando iniciou a pandemia. Com isso, quando veio a proposta da URI para nós termos algumas ferramentas, conhecimento sobre algumas ferramentas digitais, eu me propus a dar alguns minicursos, né, sobre isso. E foi muito gratificante porque eu percebi que a maioria dos colegas do ensino básico não dominam as ferramentas básicas referentes ao ensino remoto, né? E com isso teve uma grande quebra de paradigma, porque envolve o seu comentário que o ensino remoto ou ensino híbrido, ele precisa ser diferenciado de fato do ensino convencional, né? O ensino comum ao qual nós estamos engessados. Ou seja, com isso, teve uma live referente a essas boas práticas pedagógicas, que foi um minicurso dado em uma determinada escola, a Escola Maria Show Martins, que eu tratei sobre exatamente isso, a importância de nós tratarmos a aula remota como uma aula diferenciada, levando em consideração toda essa questão socioeconômica e social, a qual os nossos alunos da nossa região eles não têm acesso à internet, a materiais eletrônicos e assim por diante, né? O que acontece? Nós precisamos criar estratégias para que a gente possa levar o ensino na forma remota, seja ele de maneira híbrida ou não. O que eu estou dizendo com isso? Né? Que a gente possibilite ferramentas digitais que o aluno que tem acesso à internet, que ele possa fazer dessa forma, e aqueles que não têm acesso, por algum motivo, levar os materiais para eles no formato impresso, por exemplo. Então, foi uma fala muito boa, professora, que eu queria trazer esse relato, porque justifica que o fazer educação, ele precisa ser diferenciado, levar em consideração toda a necessidade socioeconômica e cultural dos nossos alunos, e, é claro, sair da nossa zona de conforto e dessa gaiola, que nem a senhora falou agora há pouco, é essencial para que a gente possa fazer o ensino na forma significativa e que a gente consiga abranger a maioria dos nossos alunos possíveis. Então, era essa a minha colocação. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço para você, Marcos. E aí, Angélica? Bom, então é isso. O professor Joelson vai fazer a foto da nossa reunião de abertura do programa Residência Pedagógica. Gostaria de abrir a fala, caso o professor Hugo Diniz e o professor Edilano Quaresma queiram falar alguma coisa ainda, queiram complementar a apresentação da professora Daniela. Abro o microfone para o professor Hugo Diniz, caso ele deseje falar mais alguma coisa. Eu serei insubordinado e não falarei, exceto para agradecer, e palestra inspiradora, não conseguiria pensar em algo melhor para esse início. Obrigado, professora Daniela, foi muito edificante esse tempo com você, viu? Sucesso aí nos seus projetos, e fica o convite, vamos inventar um evento aí para você estar conosco aqui assim que a pandemia permitir. Então já tem um convite especial nosso para conhecer o que estamos fazendo aqui na Amazônia. Bom? Legal, gostei.
Obrigada. Professor Edilan Quaresma. Só um momento, Joelson, já a gente vai fazer a foto. Professor Edilan Quaresma. Não tem como deixar de seguir o nosso chefe, né? O nosso reitor. Quero agradecer também, de novo, professora Daniela, obrigado mesmo, você traz reflexões muito interessantes para a gente iniciar as nossas atividades, e agradecer também a Angélica, em nome de todos os nossos professores orientadores, os nossos preceptores, né? O Joelson, que está ajudando aí, dando suporte tecnológico, ok? Agradecer ao início, muito bom, muito bacana, muito bonito, muito reflexivo das nossas atividades na residência pedagógica. Vamos continuar juntos aí, ninguém larga a mão de ninguém, a gente vai conseguir fazer a residência pedagógica de excelência na UFOPA. Bom, dessa forma, eu considero aberta, né, essa fase, digamos assim, né, do programa Residência Pedagógica do ano de 2020. Gostaria de dar só um aviso de que essa semana nós teremos encontros, além desse da segunda-feira, também na quarta-feira e na sexta-feira, das 15 às 18 horas, onde nós teremos uma formação sobre a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, peço que vocês fiquem atentos aos grupos dos docentes orientadores, que em breve nós vamos passar essas informações. E agora eu peço que todos abram as suas câmeras para que a gente possa fazer a foto da abertura do programa Residência Pedagógica. Quem vai dar essa formação? Posso dar essa formação? Eu acho melhor não, amiga. A professora Lilian Cristiane, ela está por aí? Ela está aqui. Desculpa, professora. Sem problema, professora. Olha, a professora Lilian Cristiane. Ela que vai fazer a apresentação da Base Nacional Comum Curricular para os nossos alunos, para os nossos residentes, preceptores e orientadores, e a mim também, coordenadora institucional. Então, vamos nos preparar para a foto? Atenção para o X. Ligue suas câmeras. Tem gente com vergonha. Pronto, tirei uma aqui. Tem que ligar mais aí, hein? Falta mais gente ligar as câmeras aí. Oi, Joelson. Eu já tirei uma aqui, mas falta mais pessoas que faltam ligar as suas câmeras. Elas estão com vergonha, eu estou no traje de dormir. Fazer igual o juiz, né? Só a toga para cima. É porque tem algumas pessoas que a câmera não funciona, tem outros que são envergonhados, tem outros que não passaram perfume para sair bem na foto, mas não tem problema, não. Beleza, um grande abraço para todos. Eu vou tirar a última aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço o professor Hugo, professor Edilan, Daniela. Como já foi feito o convite do professor Hugo, esperamos tê-la aqui em breve, em Santarém, para um evento presencial. Só toma cuidado que quem vem não quer voltar. Só que eu aviso. Eu que agradeço, já tinha falado isso no início, agradeço muito o convite da Angélica, foi um prazer para mim, e vou gostar muito de ir aí. Já tinha a gente em Portugal quando se encontrou pela última vez, né, Angélica? Foi, a última vez que nós nos encontramos foi em Coimbra, ou no Porto, não foi em Coimbra, né? Minha filha tinha nem um ano, né? Estava pequenininha. É verdade. E aí a gente até comentou, né? Deu até ir morar aí. A gente tinha falado disso.
Então, eu tenho muita vontade, assim. Vai ser um prazer para mim. Gente, foi muito obrigada pelas respostas